gente, professora Beth aqui de novo. E o tema dessa nossa aula hoje vai ser Segunda Guerra Mundial, que é um tema que vocês geralmente adoram e pedem bastante, né? Então vamos lá. Período em que ocorreu a Segunda Guerra Mundial foi 1939 a 1945 e ela ficou conhecida como a guerra mais violenta que a gente já teve até hoje, certo? A gente costuma falar que a Segunda Guerra foi a guerra mais violenta, porém, em questão de impacto psicológico, se a gente for pegar para analisar, a Primeira Guerra teve um impacto psicológico mais forte do que a Segunda, tá? Lembrem que a Primeira Guerra, ela ainda não era uma guerra que precisava mais de contato, era uma guerra muito mais de contato do que a Segunda Guerra, que foi uma guerra mais tecnológica. Então, na Primeira Guerra, você via o seu colega morrendo, você tinha efetivamente que chegar perto da pessoa, às vezes, para matar. Nessa questão, ela causou mais traumas psicológicos do que a Segunda, tá? Mas isso é só para vocês terem como curiosidade. Bom, vamos lá. Ela é uma guerra política, tá? Qual a principal causa da Segunda Guerra Mundial, tá? É uma causa bem parecida com a Primeira Guerra Mundial. São conflitos entre os países imperialistas, conflitos mal resolvidos, na verdade, né? Então, assim, a gente vai ter o imperialismo da Alemanha, desta vez, vai se unir com o italiano e vai enfrentar o imperialismo britânico e francês, ok? Na Ásia e Oceano Pacífico, a gente vai ter um jovem país imperialista nipônico, que vocês conhecem como o Japão, e ele vai enfrentar o imperialismo Yankee, que seria o norte-americano, certo? A gente tem uma característica política também bem especial, que vai se iniciar quando os países do eixo, prestem atenção, quais são os países que compõem o eixo, tá? Alemanha, Itália e Japão. São governos, todos eles têm governos fascistas, então eles compõem os países do eixo, tá? Esses países do eixo vão atacar outros países, tá? Eles resolvem, a ideia deles é dominar outros povos considerados inferiores, tá? E construir grandes impérios, tá? Portanto, a Segunda Guerra Mundial ela também pode ser vista como um conflito político entre os países fascistas e antifascistas, tá? Outro aspecto especial, a participação de uma potência socialista, a União Soviética lutando ao lado até então dos países aliados que não eram socialistas, eram capitalistas. Ou seja, lutando ao lado da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. Esses países vão compor os aliados, tá? Então, os países aliados são Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, tá? E detalhe, a participação da União Soviética foi decisiva na frente russa. 85% das forças alemãs, dos combatentes alemães, eles foram para a frente russa, certo? E a Alemanha ela começa a perder a guerra quando eles resolvem invadir a União Soviética, certo? Então agora a gente vai tentar entender o seguinte. Vamos retornar lá para o final da Primeira Guerra e vamos lembrar do tratado que foi feito. Lembram que eu comentei, a gente teve um tratado em que a Alemanha foi proibida de ter armamentos pesados, exército grande, ela sofreu uma penca de proibições, tá? Aí a gente fala, mas caramba, como que eles conseguiram então se tornar uma poderosa máquina de guerra? Como que o Hitler conseguiu isso se eles não podiam fazer nada, eles estavam proibidos, certo? E aí vem um detalhe, tá? Vamos lembrar, os fascistas, eles são anticomunistas, beleza? Isso eu já expliquei. A gente vai ter um pacto que se chama Pacto Anticomintern, certo? É meio difícil, depois eu ponho o nomezinho embaixo aqui. Essas três potências fascistas, que é a Alemanha, Itália e Japão, fazem um acordo aberto de luta contra os comunistas em todo o mundo, tá? Então esse pacto é um acordo entre esses três países fascistas contra os comunistas,
tá? Do outro lado, a gente tem a Inglaterra e a França, que são governados por partidos liberais, tá? E aí, detalhe, os liberais, eles são contrários aos fascistas, sim. Só que eles são contrários também ao comunismo, certo? E eles vão fazer o quê? A França e a Inglaterra, partidos liberais, vão calcular que mais cedo ou mais tarde, o Hitler iria atacar a União Soviética. Então, o que eles resolveram pensar? Se o Hitler atacar a União Soviética, a gente mata 2 coelhos com um só tiro, certo? Eles vão se destroçar mutuamente e nós vamos estar intactos sem gastar nada. Por isso, a França e a Inglaterra permitiram que a Alemanha se rearmasse, ok? Por quê? Porque eles esperavam que a Alemanha declarasse guerra e destruísse o socialismo soviético, tá? Então, por isso a Alemanha conseguiu ter tanta força assim. Então, agora vamos entender esse avanço fascista, o porquê que a gente teve o início da guerra, tá? Nos anos 30, a gente vai começar a ter a expansão do fascismo, tá? Então, a gente vai ter, Japão vai ocupar a Manchúria em 1931, tá? E a região do norte da China, que era rica em minerais, tá? O Mussolini vai fazer a Itália invadir a Abissínia, que hoje é a região conhecida como Etiópia. Isso em 1936. O Hitler, ele tinha um sonho de construir a grande Alemanha. Então ele vai enviar tropas para a ocupação da Áustria. E aí, detalhe, a Alemanha e a Áustria, assim, se uniriam em um país só, tá? A Áustria acabou sendo subordinada e obrigada a se submeter ao nazismo, tá? E Viena ficou subordinada a Berlim. Apesar da esquerda austríaca e os alemães também defenderem essa união, tá? Porque muitos, assim como Hitler, eles se viam como... eram austríacos, mas se viam como alemãos. O Hitler não era alemão, ele era austríaco. Bom, em seguida, o Hitler ele exigiu a incorporação dos Sudetos, que era uma região da Tchecoslováquia, que era habitada por alemães, tá? No passado, ela tinha sido uma área que era do Império Austríaco, o Império Austro-Húngaro, tá? A França e a Inglaterra, para acalmar, baixar a bola do Hitler, o que eles fizeram? Eles desprezaram a Tchecoslováquia e em uma conferência que se chamou Conferência de Munique, em 1938, eles autorizam o Hitler a invadir esse frágil país, certo? Então, assim, o que a gente percebe? Que as pequenas nações, elas vão ser tratadas como peças de dominó pelas grandes nações, sabe? Como só partes de um jogo. E aí, o que acontece? O Hitler, fortalecido, ele volta para invadir a Polônia, certo? Antes de eu falar da invasão da Polônia, a gente vai falar de um pacto que se chama Pacto Germânico Soviético, tá? A gente vai ter o governo soviético assustado com a situação. Por quê? Porque o Stalin, que até então era o dirigente da União Soviética, vai temer as intenções de Hitler. Então, para Stalin, a França e a Inglaterra, e ele não estava pensando errado, estavam apostando no ataque da Alemanha nazista contra a União Soviética, né? E conforme a gente já viu ali atrás, eles não estavam muito errados. Então, para evitar uma catástrofe, o que o Stalin fez? Um acordo com Hitler, tá? O Pacto de Não Agressão Germânico-Soviético, tá? Foi feito em 1939, algumas semanas antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. Esse tratado estabelecia que a Alemanha e a União Soviética se comprometeriam a não se agredir mutualmente em caso de uma guerra na Europa, tá? Havia cláusulas secretas, uma delas determinava que os 2 países ocupariam a Polônia, tá? E dividiriam ela entre si. Para o Hitler, a Polônia seria mais um território dominado pelo Terceiro Reich. E o Terceiro Reich significa o Império Nazista, tá? Para a União Soviética, era uma oportunidade de ampliar as fronteiras e acabar vigiando os alemães mais de perto ainda, tá? Outra cláusula secreta dava direito para a União Soviética ocupar a República Báltica, tá?
seria Letônia, Estônia, Lituânia. E essa República Báltica, ela já fazia parte da União Soviética antes dela se tornar socialista, certo? Antes daquela Revolução Socialista de 1917, tá? Então ele queria incorporá-las de novo. Detalhe, essas repúblicas, elas nunca se conformaram em se tornar parte da União Soviética, tá? Isso é só um detalhe. No fundo, esse tratado germânico-soviético, ele foi um tratado só para ganhar tempo, tá? Por quê? Porque a Alemanha, na verdade, ela queria ficar livre da União Soviética para poder atacar a França e a Inglaterra, sem ter que se preocupar com a União Soviética ali atrás, para combater, tá? A União Soviética, por sua vez, ela precisava preparar todas as suas defesas contra um futuro ataque da Alemanha, que eles sabiam, sim, que eles iam fazer isso, certo? E aí sim a gente vem a Polônia, que foi o início de tudo, tá? A gente vai voltar lá nas consequências da Primeira Guerra para vocês poderem entender. Lá na Primeira Guerra, que foi de 1914 a 1918, a gente vai ter uma questão que se chama o Corredor Polonês, que é o nome dado a uma região do porto de Danzig, certo? O Tratado de Versalhes, que foi aquele tratado que a gente teve que acabou colocando vários limites para a Alemanha, ela deu à Polônia a posse dessa cidade de Danzig, certo? Só que o Hitler, ele exigia que Danzig fosse incorporada para a Alemanha, certo? E aí os governos da França e Inglaterra, que já estavam irritados com todo esse expansionismo alemão, eles avisam: olha, a gente vai responder com fogo se vocês ousarem ocupar a Polônia. Então o Hitler, em setembro de 1939, ele paga para ver. Ele vai lá e invade a Polônia e a gente tem início a Segunda Guerra Mundial, tá? Agora eu vou falar um pouco, é um assunto meio chatinho, porque são várias regiões, mas enfim, quais foram as ações militares ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Durante os primeiros anos, os países do eixo, que são os fascistas, eles vão levar vantagem. Então a gente vai ter, a Alemanha vai tomar as regiões da Polônia, da Bélgica, da Noruega, da Dinamarca e da Holanda, tá? Em maio de 1940, a França acaba se rendendo, tá? E ela é obrigada a assistir o desfile do Hitler em Paris. E detalhe, com a bandeira nazista, com a suástica, brandindo lá na Torre Eiffel, tá? Mais pra frente a gente vai ter o quê? A Romênia, Grécia, Iugoslávia vão cair em domínios nazistas também, alemães, tá? Essas vitórias nazistas, elas são conhecidas como vitórias fulminantes. São como se fosse uma guerra relâmpago, que era o que eles falavam, certo? Como gostavam de dizer os alemães, era a Blitzkrieg. Eu não sei falar esse nome, depois eu escrevo aí embaixo, não falo alemão. Bom, em seguida a Inglaterra vai ser bombardeada, certo? Londres vai ficar em ruínas, só que vai resistir graças ao primeiro-ministro. Eles não caem em mãos alemãs, graças ao primeiro-ministro, que se chama Winston Churchill, tá? Logo em seguida, a Hungria, a Bulgária e a Romênia, que também vão ter governos fascistas, vão aderir às forças do eixo e passar a ser aliadas desses países do eixo, certo? No caso, Alemanha, Itália e Japão, tá? A gente vai ter um general que se chama General von Rommel, conhecido como a Raposa do Deserto. Esse general, ele vai ocupar todo o norte da África, certo? Com a intenção de tomar o canal de Suez. Por quê? Porque eles queriam isolar a Inglaterra do sul de todas as suas colônias. Ele queria deixar a Inglaterra isolada, para não ter ajuda. Então, assim, a guerra ela começa a se alastrar por outros continentes a partir de agora, tá? Em julho de 1941, a gente vai ter uma operação que se chama Operação Barba Roxa, tá? Que é uma surpresa, foi feita de surpresa, que é a invasão da União Soviética pela Alemanha e seus aliados. Então, agora a Alemanha resolve invadir a União Soviética.
No começo, as vitórias nazistas eram, um monte de vitórias nazistas. Então eles vão tomar Kiev, que seria a capital da Ucrânia, eles vão tomar Leningrado, que hoje é São Petersburgo, e eles vão chegar a 16 quilômetros de Moscou, tá? Em dezembro de 1941, a gente vai ter aquele episódio que existe até o filme de Pearl Harbor, onde a aviação japonesa afunda uma frota da Marinha dos Estados Unidos no Oceano Pacífico, que é a base de Pearl Harbor, no Havaí, tá? Os Estados Unidos ainda não conseguia responder à altura, tá? Por isso eles não responderam na mesma hora, e o Japão partia para dominar a Ásia. Então, nesse momento, o eixo está se dando bem, tá? Nada mais estava parecendo capaz de deter os alemães, nem os países do eixo, e foi aí que tudo começou a mudar quando a gente tem na frente russa. Então agora eu vou falar de um episódio e outros, né, a tática de guerra arrasada, enfim. Vamos começar pelo Stalingrado, tá? A gente fala que o erro do Hitler foi atacar a União Soviética, tá? Por que o erro dele foi atacar a União Soviética? Os alemães, eles ainda pensavam que a União Soviética era aquele país atrasado. Lembra que a gente viu lá na Revolução Socialista? Que era um país, a Rússia era um país atrasado, que não tinha nada. Só que, em pouco tempo, pós-Revolução Socialista de 1917 até 1939, que começa a Segunda Guerra Mundial, ele se torna uma grande potência industrial, capaz de produzir armas super modernas, certo? A União Soviética tem indústrias, tem petróleo, tem alimento, tem matéria-prima, tem milhões de pessoas mobilizadas pelo Partido Comunista para a guerra, caso necessário, e tem patriotismo de sobra, além de resistência desse povo russo, coisa que os alemães não estavam pensando ter. Eles ainda imaginavam a União Soviética como aquela Rússia agrária, que a gente estudou antes, tá? O que a Rússia fez? Eles fizeram uma tática que se chama tática da guerra arrasada, tá? Só uma observação, essa tática já tinha sido usada pelo Napoleão Bonaparte no início do século XIX, e eles só imitaram, tá? Então, o que é a tática da guerra arrasada? Essa tática ela impede que os alemães confisquem bens e riquezas do país. O que é isso? Então, assim, eles desmontavam, os soviéticos desmontavam fábricas inteiras, colocavam em trens para serem enviados a quilômetros e quilômetros de distância na retaguarda, onde eles não tivessem alcance. O que não dava para ser desmontado, eles simplesmente dinamitavam. Então, por exemplo, as escolas, casas, pontes hidrelétricas, eles dinamitavam tudo para não ser entregue nas mãos dos alemães. Desculpa. Os alemães, então, na verdade, eles não são derrotados, como a gente fala assim, por causa do frio, tá? Até porque eles passaram 3 verões tentando atacar os soviéticos, tá? Eles perdem a guerra porque eles desconhecem a força do inimigo. Eles não conhecem a estratégia, não conhecem a força do inimigo e nem o esforço do povo soviético para manter a União Soviética firme, tá? Em 1941, dezembro de 1941, a gente vai ter uma batalha que se chama Batalha de Moscou, tá? Onde as tropas nazistas finalmente são barradas, tá? Na primavera, os generais de Hitler, isso a gente está falando do eixo de novo, eles vão deslocar, como eles foram barrados em Moscou, eles deslocam as tropas para ir para a direção do Cáucaso, que era uma fonte de petróleo da União Soviética, tá? Lá vai se travar a maior batalha da Segunda Guerra, que vai ser a Batalha do Stalingrado, tá? Ela ocorre de setembro de 1942 a fevereiro de 1943. Dura bastante tempo. Lá, os alemães são derrotados, tá? O exército fascista vai ter mais de 1 milhão de baixas. E a partir daí, vitória após vitória,
o Exército Vermelho Soviético vai empurrando os nazistas de volta para a Alemanha. Só que durante a fuga, os fascistas, eles queimavam tudo o que eles viam, tudo. Massacravam populações, destruíam o que tinham pela frente, tudo como vingança, tá? Em julho de 1943, a gente vai ter a Itália invadida por tropas dos Estados Unidos e aliados, tá? E detalhe, a gente vai falar um pouco do Brasil depois, mas os brasileiros participaram dessa ação, tá? A gente teve os pracinhas, que a gente chama, os soldados brasileiros, eles participaram, tá? Durante essa invasão, o Mussolini, que era o cabeça da Itália, vai ser capturado por guerrilheiros antifascistas, tá? E eles eram italianos mesmo, não eram estrangeiros, guerrilheiros italianos antifascistas, e vai ser condenado a fuzilamento por um tribunal popular de libertação, tá? Então Mussolini foi pro saco. Em 1944 a gente tem o dia D, tá? Dia D, onde Estados Unidos e Inglaterra desembarcam nas praias da Normandia, que é a região da França, certo? Em 45 as tropas americanas e soviéticas chegam a Berlim. Quando eles chegam a Berlim, o Hitler se suicida, tá? Com a mulher dele. O Terceiro Reich vai chegar ao fim, que seria aquele império, vai chegar ao fim. E a Alemanha está totalmente destroçada, tá? Agora a gente vai ver lá no Oceano Pacífico e na Ásia o que está acontecendo. O Japão, ele sofre uma série de derrotas seguidas, porque os Estados Unidos conseguiu se reerguer, então eles foram para cima do Japão, certo? Não dava para o Japão competir com a superpotência norte-americana, tá? Então o que o Japão fez? O Japão ele já ia se render, porque ele só estava se ferrando. Só que os Estados Unidos, para mostrar para o mundo, e principalmente para os soviéticos que já estavam com poder forte também, a terrível arma que eles tinham, só eles tinham, que era a bomba atômica, certo? E aí o que eles fazem? Eles lançam 2 bombas atômicas em 2 cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, tá? E aí se tiver necessidade, se vocês quiserem, vocês me falam, eu faço um vídeo falando sobre Hiroshima e Nagasaki, o efeito da bomba, o que aconteceu. Bom, logo após, o governo de Tóquio se rendeu, tá? E, lógico, o Japão ficou destroçado, tá? Quais foram as consequências da Segunda Guerra Mundial? 60 milhões de pessoas mortas no conflito. Isso a gente não está contando as pessoas do genocídio do Holocausto, tá? Só as mortas em conflito. Outros milhões foram mutilados, ficaram sem casa, sem parentes, perderam tudo, tá? Após a rendição, os aliados instauraram o Tribunal de Nuremberg para julgar os fascistas por crimes de guerra. Então todos aqueles generais que ordenaram o massacre dos judeus ou civis foram condenados à morte ou à prisão perpétua, tá? Logo após isso, a gente tem, finalizando a Segunda Guerra Mundial, assim que termina a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a criação da ONU, que é a Organização das Nações Unidas e que existe até hoje. Bom, a ONU, ela ficou como a sede dela em Nova York. Por quê? Porque eles falaram que teria que ser em território neutro. Eu não entendo muito porque Estados Unidos seria um território neutro, mas tudo bem, né? Detalhe. Qual a ideia fundamental da ONU, tá? A ONU seria uma assembleia de representantes de todos os países que, quando surgisse um conflito internacional, esse conselho seria responsável pela paz, procurando resolver o problema que ocorreu no diálogo, através do diálogo antes de partir para a briga. No papel ele é muito bonito, é tudo muito lindo, só que na prática ele não funcionou muito bem. Por quê? Porque as superpotências econômicas e militares, tipo Estados Unidos, Inglaterra, Japão, França, elas predominavam em cima dos países mais fracos. E nem sempre
os países mais fracos conseguiam evitar as guerras quando os mais fortes queriam, tá? Outra coisa, os Estados Unidos saiu como grande beneficiado da Segunda Guerra Mundial, tá? Porque eles tiveram o território intacto, não caiu uma bomba no território deles, com exceção de Pearl Harbor, mas era uma base no oceano, tá? A guerra ajudou eles a superar aquela crise de 1929. Por quê? Porque eles começaram a vender vários produtos, vários armamentos, puderam se superar, tá? Por questão monetária, lógico, eles estavam com o país intacto, então aproveitavam e faziam vendas. Saiu como o país mais poderoso e rico do mundo, tá? Só eles tinham a bomba atômica e por causa disso, eles reivindicaram a liderança mundial na ONU, tá? Só que eles tinham que enfrentar a contestação da União Soviética. O que aconteceu com a União Soviética pós-conflito da Segunda Guerra? Eles perderam perto de mais ou menos 25 milhões de pessoas mortas pelo nazismo, tá? Metade dos prédios, casas, escolas, pontes, hospitais desapareceram do mapa, isso na União Soviética, e eles tinham que reconstruir tudo. Apesar de tudo isso, a União Soviética já despontava como uma segunda potência mundial vindo atrás dos Estados Unidos. O que levava e o que levou principalmente a uma consequência da Segunda Guerra. Principal consequência, né? Que foi uma rivalidade entre os blocos capitalistas e socialistas liderados pelos Estados Unidos e a União Soviética, com a possibilidade do início de uma terceira guerra mundial, que não ocorreu. Porém, a gente vai ter início, o que a gente vai ver futuramente, que é a Guerra Fria, tá? E só pra gente finalizar, vamos falar um pouquinho do Brasil na Segunda Guerra, tá? A gente tem uma época em que o Getúlio Vargas, ele simpatiza com os fascistas, tá? Inclusive alguns generais, eles simpatizavam com o Hitler. Então, no início dos anos 40, o comércio Brasil-Alemanha estava ficando tão importante quanto o comércio Brasil-Estados Unidos. E os americanos preocupados, porque eles não queriam o Brasil aliado aos países do eixo, tá? Então, Roosevelt, o que ele vai fazer? Ele vai enviar para conversar com o Getúlio alguns embaixadores, que vão conversar com ele, é tipo uma mistura de agrado com ameaça. Ó, seguinte, a gente te ajuda a construir a usina de Volta Redonda, usina hidrelétrica de Volta Redonda, só que você tem que ficar longe do eixo, beleza? O Vargas não é retardado, nem burro, nem nada, né? Porque ele não vai querer enfrentar o imperialismo norte-americano e rompe com a Alemanha. E é aí que aparecem submarinos, logo após isso, a gente vai ter um tempinho depois, submarinos alemães vêm até a costa do Brasil e afundam os nossos navios brasileiros, tá? Quando a notícia que os navios tinham sido afundados apareceu, vários protestos começaram a surgir, protestos dos brasileiros, tá? As pessoas começaram a sair em passeata exigindo que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial, tá? Na verdade, os Estados Unidos, ele realmente pressionou o Brasil para entrar na Segunda Guerra Mundial, tá? Mas a vontade do nosso povo, ela acabou sendo decisiva para o Brasil de vez entrar na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, o Brasil declara guerra ao eixo e envia milhares de soldados para lutar na Itália, tá? Os nossos pracinhas, né, como se diz, que são soldados brasileiros, eles não tinham armas modernas, tá? E eles estavam subordinados ao comando dos generais americanos, tá? Eles foram considerados heróis, tá? Principalmente os negros, nordestinos, pobres, que foi a maioria que foi convocada para a guerra. Lógico, né? Porque os filhos da burguesia foram poupados de terem que ir para o campo de batalha, né? Para variar a velha diferença que a gente tem entre, né, rico e pobre. Bom, enfim, isso foi só para a gente saber um pouco do Brasil, tá? A gente tem, inclusive,
se eu não me engano, documentários sobre a FAB, Força Aérea Brasileira, falando desse ataque. Tá? Não é um documentário muito fácil de se achar, mas enfim. Eu vou ficando por aqui e qualquer dúvida vocês me perguntem, certo? E é por aí. Tchau, tchau, gente.